Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o grande mestre Jesus, o rei de judeus. Aqui vamos falar do Jesus, rei dos judeus, não do Jesus santo da Bíblia, do Jesus histórico, do Jesus político, do Jesus que nasceu príncipe, igual os filhos do príncipe William, teve que se preparar para ser rei. Durante toda a sua vida, assumiu o lugar do pai. E quando estava aí com seus 10, 12 anos, o pai morreu. Como ele ainda não tinha a idade de assumir o trono, quem ficou fazendo a regência do trono foi a sua mãe Maria, a rainha, ou como inconscientemente falam os católicos, né? A mãe rainha. Sim, Maria, mãe de Jesus, era mãe rainha, mas jamais, nem ela, nem ele foram santos, foram seres humanos, como eu, como você, que assim como disse o grão-mestre Jesus, que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostardas, poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais, certo? Se acreditássemos na gente, se tivéssemos vontade de fazer com fé, com a certeza, se pensássemos, se mentalizássemos tudo, a gente conseguiríamos. Esse ser crístico, esse homem que se desenvolveu e atingiu seu potencial máximo, se tornando mestre crístico, esse ser incrível, aos 12 anos, enquanto conversava com Gamaliel e o próprio Caifás, e levado pela mãe, rainha, e o pai rei, e o José de Arimateia ao Simédrio, porque só um rei falaria de igual para igual com seus ministros, foi levado aos pseudo-sábios. E eles ficaram bastante felizes com o desempenho intelectual daquele futuro rei dos judeus. Então, esse jovem maravilhoso começou sua política e fez um plano, já se preparando para ser gestor, fez um plano de gestão para quando estivesse no poder. Foi para o Egito, trabalhou. Por que foi para o Egito? Ele não foi para o Egito apenas por conta da perseguição política de Herodes. Ele foi para o Egito porque a inteligência dele causou medo em Caifás. Aquele que conversou com ele lá no templo foi Caifás, foi Zelamael. Então, o próprio José de Arimateia levou aquele jovem, o Caifás, que era parente do pai dele e da mãe, denunciou a sabedoria dele a Herodes, e Herodes resolveu persegui-lo. E ele foi para o Egito, porque lá no Egito, além de estudar mais nas escolas iniciáticas, além de aprender a gestão com a sabedoria egípcia, ele teria condições de voltar pronto para ajudar o seu povo. E aí fez. Ao voltar, isso, pronto para fazer a gestão do seu povo, começou a ser perseguido pelo Simédrio. O Simédrio eram 12 ministros da casa dele. E o Caifás foi uma pessoa nomeada pelo próprio pai de Jesus. Era primo, era membro do Simédrio, era membro das 12 tribos de Israel. Lembre-se, Jesus Cristo era judeu, gente. Naquela época não existia o cristianismo que vocês conhecem hoje.
Naquela época, o grão-mestre Jesus, eles dentro da escola essênia. O que era a escola essênia? É dividido em duas partes, uma que ficava em Jerusalém, ali no Quemar, né, nas proximidades da Judéia, e outra ficava no Egito. Eram de pessoas que eram egípcios, sim, de nascença, que aprenderam a ritualística egípcia, crística, mas que eram judeus por descendência de Abraão e que não concordavam muito com a política de Moisés. Aliás, discordavam do olho por olho, dente por dente de Moisés, do Deus criado por Moisés, que matava em nome dele, que castigava até o próprio povo, como aconteceu na guerra, que já falei nas minhas redes sociais, da guerra civil que aconteceu entre as duas tribos de Israel, forçando a diáspora, ou então a saída de várias tribos de Israel, ali da Judéia, ali, de Israel, e vinha para outro território que pertenceu a Salomão, que foi onde hoje é a Europa. Então, esse grande ser se viu perseguido na juventude, espionado, se viu como político, como gestor, com pessoas de confiança dele, fazendo armadilhas, tentou manter segredos, tentou destituir o Simédio, então nomeou 12 apóstolos, 12 pessoas que eram descendentes da tribo de Israel, das 12 tribos de Israel, para substituir o Simédio e montar um Simédio apenas do povo, porque o Simédio estava ganhando dinheiro de Roma para se manter caladinhos, para não fazer nada a favor do povo. Será que acontece isso na vida atual? Será que existem pessoas, políticos, contratados por nós, pessoas simples, que trabalham contra nós? Eu acho que ainda existe, não existe? E aí, de repente, começaram a tentar matar ele. Ele sabia que Jerusalém não era o local ideal para ele viver. E ele foi viver nas casas das pessoas, da parentela, de casa em casa, até o dia que voltou para Jerusalém para assumir o trono. Foi preso, torturado, traído pelos primos, pelos parentes. As pessoas se afastaram, diziam que não conheciam mais ele, que não eram nem membros, nem parentes, nem conhecidos. O povo de Israel recebeu dinheiro, propina de Caifás, para votar a favor do assassinato de Jesus. Jesus Cristo foi assassinado, traído pelo próprio povo que ele tanto quis ajudar. Será que acontece isso na atualidade? Será que existem sistemas políticos que perseguem pessoas que realmente querem fazer o bem do povo? Jesus, que pegava a mansitude, a calma, o perdão 70 vezes 7, se viu assassinado. E hoje pessoas acham que acreditam num Deus de justiça, um Deus da guerra, um Deus dos exércitos. Aquele Deus de Moisés que Jesus Cristo é contra. É necessário que façamos uma reflexão. Esperamos que Jesus Cristo volte para a terra, numa carruagem de fogo, do seu trono. Para quê? Para vocês matarem de novo? Jesus Cristo vai voltar quando começar a habitar dentro de cada um de vocês, quando cada um de nós começarmos a fazer o seu trabalho de autorreforma íntima, de autorreforma espiritual e ética. Aí Jesus vai voltar.
Porque vai voltar dentro de vocês, dentro da atitude de vocês, dentro das ações de vocês. E isso sem ser beato, gente. Sem criticar o outro porque não está fazendo. Sem se achar melhor do que o outro ou um ser salvo. Sem achar que a sua religião salva e a outra não. Isso é venda, isso é negócio. Sem achar porque eu faço parte de ordens secretas e discretas, eu tenho que perseguir, montar um sistema político e perseguir outras pessoas que estão fazendo bem de verdade, que estão trabalhando sem interesses financeiros.